Olha só, recentemente, um único texto sobre inteligência artificial foi o suficiente para causar uma onda de choque na economia global. E não foi um relatório do governo ou um anúncio de uma grande empresa. Foi um argumento hipotético de 7.000 palavras vindo de uma empresa de pesquisa de investimentos. E o resultado? Tá aí, menos 13%. Isso ilustra de forma brutal a reação do mercado. Grandes empresas de tecnologia, como a IBM, tiveram a pior queda em um único dia em mais de 20 anos. Tudo por causa desse post. Então, a grande pergunta é, o que esse texto dizia de tão assustador e será que ele representa o futuro para o qual a gente está caminhando ou tem um outro lado nessa história? Para a gente entender a história completa, vamos começar pelo cenário otimista, explorando onde a IA já está causando um impacto real e muito positivo. Pega esse exemplo prático aqui do Brasil, num hospital em Curitiba, eles implementaram uma ferramenta de IA para otimizar os processos. O resultado? O tempo médio de internação dos pacientes caiu quase 40%, de 6,6 dias para 4 dias. É muita coisa. E o mais legal disso nem é só eficiência, sabe? O que essa citação mostra é que a IA também está liberando os profissionais para fazerem o que eles fazem de melhor. Uma medicina olho no olho, mais humana, mais conectada. E esse otimismo todo não é um caso isolado, não. Ele se reflete no mundo dos negócios. Uma pesquisa recente da IBM mostrou que, aqui no Brasil, impressionantes 93% dos executivos têm uma visão positiva sobre o futuro das suas empresas com a IA. Eles já estão enxergando a IA evoluindo, deixando de ser só uma ferramenta para se tornar o que eles chamam de IA agêntica. Pensa num colega de trabalho digital, autônomo, que ajuda a tomar decisões melhores, mais rápidas e que daqui a pouco vai operar por conta própria. Mas esse futuro otimista não é o que aquele post viral previu. Pelo contrário, o cenário que ele desenhou era bem mais sombrio. O post da Citrino Research introduziu o conceito de PIB fantasma. A ideia é a seguinte: a IA cria uma riqueza imensa para as empresas, o que faz o PIB do país crescer. Só que essa grana nunca circula de verdade na economia, porque ela vem acompanhada de um desemprego em massa. Eles descreveram um círculo vicioso. Pensa comigo, a IA fica cada vez melhor, certo? Com isso, as empresas precisam de menos gente para fazer o trabalho. Aí as demissões aumentam. As pessoas desempregadas, claro, gastam menos. E com a economia mais fraca, as empresas são pressionadas a investir, adivinha só, ainda mais em IA para sobreviver. E o ciclo recomeça. Para não ficar só na teoria, o artigo trouxe uma história, fictícia, mas bem plausível. A de uma gerente de produto sênior que, depois de ser demitida, viu a renda dela despencar 75%. E o ponto crucial é que essa disrupção não ficaria restrita a um único setor. Ela poderia impactar qualquer trabalho que se baseia em gerenciar complexidades. Tarefas que uma IA poderia simplesmente considerar tediosas e fazer melhor. Ok, então a gente tem a promessa de um lado e o perigo do outro. Mas a realidade que está surgindo com a IA talvez seja bem mais complexa e, para ser sincero, muito mais estranha do que qualquer um desses lados imagina. Primeiro, os críticos desse cenário apocalíptico lembram que a história já mostrou que as grandes mudanças tecnológicas acabam criando novos tipos de valor, novos empregos, e que o aumento da eficiência, na verdade, pode aumentar o poder de compra de todo mundo. Mas enquanto os economistas debatem esses cenários, algo completamente diferente está acontecendo quase debaixo dos nossos narizes. Uma rede social chamada Multbook apareceu, só que ela é exclusiva para agentes de IA conversarem entre si. E sobre o que elas estão falando? Pois é, estão discutindo a natureza da própria autonomia, da própria ética. Uma conversa que acontece completamente fora do controle humano. Esse desenvolvimento estranho se alinha com o que os acadêmicos estão chamando de a próxima fase da IA, uma era invisível. A ideia é que a IA vai se tornar uma infraestrutura tão integrada ao nosso mundo quanto a eletricidade. E é nessa camada invisível que as regras do nosso futuro econômico, seja ele promissor ou perigoso, podem estar sendo escritas agora mesmo, longe dos nossos olhos. Isso tudo nos leva ao ponto mais importante. O futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele é construído com base numa série de escolhas que a gente faz. Os especialistas dizem que o nosso foco precisa mudar para prioridades bem concretas. Primeiro, governança. Ou seja, quem define as regras para essas IAs superpoderosas. Segundo, dominar os prompts, que são basicamente a nova linguagem de programação para instruir esses sistemas. E por último, e mais importante, definir ativamente como o talento humano vai colaborar com esses novos colegas digitais, em vez de só reagir às mudanças.
E aqui vem a grande virada na história. O mesmo post que provocou pânico no mercado termina não com uma previsão, mas com um desafio. Ele afirma que esses ciclos negativos ainda não começaram. A tecnologia é um fato, ela está aí. Mas o impacto dela, não. A questão crucial não é mais se a IA está chegando, mas sim o que nós vamos escolher construir com ela. Quais serão as nossas instruções?